Olá, queridos alunos. Então, dando continuidade ao nosso curso, vamos procurar, nessa quarta aula, determinar e apontar oportunidades de melhorias para que possam ser inseridas no nosso sistema de gestão de química. Então, vamos fazer uma pequena reflexão que está relacionado com o nosso laboratório. Olhe para o interior do seu laboratório, como se estivesse ali pela primeira vez. Ele é seguro? É limpo e arrumado? As pessoas estão tomando as preocupações ou precauções de segurança? Existe um forte cheiro de produtos químicos voláteis? Os produtos químicos são armazenados de forma segura? Você visualiza maneiras de torná-los mais seguros? Seriam algumas prerrogativas que poderíamos fazer dentro do contexto de um laboratório de química. Laboratórios de química, na verdade, são locais bastante específicos, nos quais encontramos diversas substâncias químicas, que, como já abordado, podem apresentar diversas características de periculosidade e, portanto, as regras gerais de segurança devem ser sempre respeitadas, obedecendo, consequentemente, as regras pré-estabelecidas. Existe, por exemplo, uma regra muito importante que eu sempre procurei utilizar, ainda como aluno, em um laboratório de química, que diz o seguinte, que quando se trabalha em um laboratório de química, só deve ser permitida a entrada e a permanência de pessoas no ambiente de trabalho, no caso do laboratório, quando devidamente autorizadas e, consequentemente, com a forma e com a melhor maneira de segurança possível, para que possa ser garantida essa segurança. Jamais devemos fazer brincadeiras paralelas ou, de certa forma, contribuir para que outras pessoas que não estejam preparadas fazer o manuseio desse material. Em um laboratório de química, é sempre importante sabermos e identificarmos a armazenagem desses produtos químicos. Então, esses produtos devem obedecer às características e às quantidades dos mesmos, considerando que quando realizada de forma inadequada, pode originar acidentes com gravíssimas consequências. Para um armazenamento correto, deve-se procurar sempre controlar, de certa forma, as substâncias armazenadas, ter o controle da entrada e a saída dessas substâncias. Essas substâncias devem ter um local definido e destinado. O pessoal que trabalha no almoxarifado deve receber capacitação para que possa ter o manuseio com esse material. O local seja sinalizado. No mínimo que o local tenha 2 saídas. Existir um espaço entre as prateleiras, de forma que quando for necessário pegar um frasco do produto, se possa ser feito com segurança. Existir equipamento individual para um maior caso de emergência. Extintor de incêndio em local de fácil acesso. Existir números de telefones de emergência afixados em locais visíveis. O local seja protegido contra a exposição à luz solar ou fontes de calor. Os produtos podem reagir violentamente entre si, isto é, incompatíveis, então devem ser armazenados separadamente. Os líquidos armazenados nas prateleiras devem ser colocados na parte inferior. Nas prateleiras deve existir espaço suficiente para que os produtos não fiquem amontoados. As prateleiras têm que serem firmes.
As prateleiras são resistentes e devem ser suficientes para suportar o peso dos produtos. A altura da prateleira permita que o produto seja pego sem precisar subir em escada ou cadeira. O local seja limpo e que os seus frascos, logo após o consumo e embalagem, sejam esvaziadas e armazenadas adequadamente. Os frascos ou recipientes que estejam em bom estado de conservação, sem danos, ferrugens ou rótulos sujos ou rasgados. Todos os frascos ou recipientes sejam bem fechados logo após o seu uso. Que existam datas de fabricação e validade dos rótulos. Como já falamos anteriormente, é muito importante estar sempre observando o rótulo do material ou produto que esteja sendo utilizado. E que os rótulos estejam limpos, legíveis, isentos de poeira ou, consequentemente, uma contaminação. Um outro fato importante com relação às melhorias que podemos determinar em um laboratório de química, além dessas que a gente acabou de apontar, é importante que os produtos químicos armazenados devem ser vistoriados periodicamente, pelo menos uma vez a cada 6 meses. E aqueles que tenham sua validade expirada apresentem sinais de deterioração, estejam com rótulos ilegíveis ou apresentem sinais de vazamento. Devem ser retirados com segurança para o tratamento ou descarte seguro. Com relação ao tempo de armazenamento, deve ser seguida a regra do primeiro a entrar e o primeiro a sair. Ou seja, aquele material que, consequentemente, mesmo não tenha sido utilizado, mas que já perdura um bom tempo, deve ser, consequentemente, o primeiro a ser eliminado. O manuseio de produtos químicos, como já vimos anteriormente, ele deve ter, um manuseio adequado, visto que o manuseio inadequado de produtos químicos pode promover consequências indesejadas para as pessoas, o meio ambiente e o patrimônio da organização. Para garantir algum grau de segurança, são estabelecidas regras que, apesar de serem conhecidas por quase todos que atuam em laboratório, são muitas vezes negligenciadas. Apresentamos um roteiro orientativo com alguns exemplos de medidas a serem tomadas, que sejam estabelecidas as normas necessárias para a execução segura de cada uma das atividades. Isso não quer dizer que esse roteiro que vamos repassar para vocês seja, consequentemente, o que iremos adotar no final do nosso curso para que a gente possa implantar no nosso sistema de gestão. Aqui vai a nossa ideia e, a partir do momento, com as atividades, com os grupos de discussões e com as avaliações, nós conseguiremos definir detalhadamente um melhor sistema de gestão. Primeira ação: identificação do perigo. Então, as medidas seriam: início, consultar a participação dos envolvidos, ou seja, os agentes químicos, atividades de processo e trabalhos, ter acesso a todas as informações e etc. A segunda ação seria a eliminação do risco, como, por exemplo, eliminação ou substituição do perigo, agentes químicos, estado ou forma, processo ou atividade geradora. A terceira ação estaria relacionada à avaliação do risco remanescente, ou seja, o que devemos considerar como sendo propriedades perigosas, informação do fornecedor, procedimento de trabalho, nível, tipo e duração da exposição, valores limites,
de exposição profissional, efeito das medidas preventivas adotadas. A quarta ação estaria relacionada à aplicação dos princípios gerais de prevenção. Então, essas medidas estão relacionadas a projetar e organizar o sistema de execução, identificar os equipamentos necessários para as atividades, estabelecer as medidas de higiene apropriada, verificar a possibilidade de redução das quantidades de produtos perigosos ao mínimo possível, equipamentos de proteção coletiva, gerar os procedimentos de trabalhos adequados, de acordo com cada tipo de material que iremos trabalhar. A quinta ação está relacionada à aplicação de medidas específicas, e ela diz respeito à substituição da atividade, caso essa atividade não seja específica para aquele tipo de material, a ventilação e equipamentos de proteção individual. A sexta ação está relacionada à informação e formação do profissional em questão. Informação completa sobre os riscos, instruções de trabalho e manuseio para a segurança, formação sobre ações que devem ser realizadas, identificação completa dos produtos químicos. Então, note que essa sexta ação, ela nos induz, de certa forma, a que é muito importante para que você possa manter a segurança com o mínimo de risco possível, seja para qualquer prática, da mais simples à mais complexa, que você vá para o laboratório sabendo, na verdade, que produto você irá utilizar e os riscos que esse produto pode ocasionar. A partir daí, com todas as informações pré-estabelecidas, você, consequentemente, não sofrerá um dano maior, caso você já saiba o que é que tem que fazer. Então, é dessa forma que procuramos, durante todo o nosso curso, aprimorar, identificar e nos posicionar a favor de um sistema de gestão de segurança em laboratório de química que a gente possa implantar nos institutos federais. O que ensinamos e acabamos de aplicar é, na verdade, o que seria interessante para os cursos de química. O que procuramos verificar é que todas essas informações passam longe da questão da segurança em um laboratório de química. A sua importância na formação dos futuros profissionais e algumas outras disciplinas que incluem ou que tratam do tema. Embora, consequentemente, a gente não pratique, de certa forma, corriqueiramente, ou quase nem sempre, estamos em um laboratório de química. Porém, garantir um ambiente de trabalho seguro é o que é mais importante. Esperamos que, no mínimo, sejam cumpridos, algum ou algumas das regras que acabamos de apontar durante todo o nosso curso. E que, de certa forma, vocês possam repassar com esse aprendizado para, futuramente, a utilização dessas regras no laboratório de química. Então, eu gostaria de agradecer esses praticamente 2 meses que estivemos juntos durante o curso de Química Geral Experimental e dizer a vocês que foi um prazer. Espero que vocês possam ter tido ou, de certa forma, possam ter aprendido e garantido o maior número, o maior conceito de conhecimento possível e que eu possa ter ajudado no engrandecimento e na valoração dos seus conhecimentos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Aqui vai o meu abraço e até a próxima oportunidade. Valeu, galera!